Olá, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, vou fazer um vídeo para vocês aqui muito interessante mesmo. Eu gostaria da sua paciência, porque acredito, como vocês sabem, que meus vídeos são ao vivo, vai ficar muito longo, mas vai ser de um conteúdo instrutivo para você que é maçom e para você que não é maçom, para que você já adentre uma das instituições maçônicas possa ficar com esse conhecimento, ok? Recentemente, eu não fiz esse vídeo logo, porque eu fiz uma viagem e não teve como eu fazer esse vídeo. Na quinta-feira última, em um grupo de WhatsApp, um irmão nosso, um irmão maçom, ele compartilhou o meu último vídeo, que eu falo sobre como se constitui uma potência maçônica, mostra as duas formalidades de constituir uma potência maçônica, e ele postou no canal, ou no grupo, e propôs, para a eclésia ali um debate, uma conversação, para que pudesse haver uma concordância, de quem assistisse o vídeo, ou uma discordância. O proponente que se propôs deu-se início a seu primeiro questionamento, aonde o mesmo demonstrou-se que não estaria dentro do propósito do vídeo. O vídeo eu falo sobre o que seja constituir uma grande loja. E o proponente, já na sua apresentação, ele propôs sair do tema, aonde ele faz o questionamento, dirige a pergunta a mim da seguinte forma, abre aspas: meu irmão Jair, o que seria uma loja regular constituída? Fecha aspas. Logo, meus irmãos, se observa que no vídeo eu não falo sobre loja, no seu micro. Eu trato de grandes lojas, grandes orientes, trato da instituição em si, Mas eu, como um bom filósofo, como buscador constante da verdade, eu não ia me esquivar diante de um diálogo, diante de um debate filosófico. Contudo, porém, eu usei a formalidade socrática e a recíproca da pergunta. Eu propus ao proponente que ele mesmo fizesse de princípio uma dissertação para nós outros do que seria uma loja regular constituída, para que depois eu pudesse assim apresentar a minha tese. O proponente que se propôs, já que me deu o direito da recíproca da pergunta, porque fugiu do tema. Ele levou para o micro, eu estava falando do macro, ele levou para o micro. Então no micro, já que no vídeo eu não falo em relação ao micro, eu falo do macro, então ele me deu o direito à recíproca da pergunta. Então eu propus que ele externasse para nós outros o que seria uma loja regular e constituída. Logo, o proponente se esquivou e não se mostrou, de certa forma, um investigador, ou então, digamos assim, um apreciador da verdade, mas ele não teve o mesmo a ousadia, digamos assim, de apresentar o que ele acha, o que ele pensa do que seja uma loja regular e constituída. Ficou então uma vacuidade, aí já foi para outros assuntos e etc. Mas eu, como um investigador da verdade e como um bom maçom, eu não poderia não me deixar externar o meu pensamento. Naquele momento no grupo eu me retive porque não teria o espaço, digamos assim, para que eu pudesse apresentar de forma pedagógica, dentro de um princípio que eu pudesse buscar no grupo de WhatsApp. Então eu resolvi dar essa resposta para aqueles que me interrogaram, o que seria uma loja regular
e constituída por meio de um vídeo, porque até é um assunto muito interessante e que muitos maçons desconhecem do que seja de fato uma loja regular constituída, né? Então eu me propus fazer esse vídeo, por isso que eu digo que esse vídeo pode ficar muito extenso, eu acredito que vai passar aí dos 20 minutos, ou até 30 minutos, vamos ver, né? Então, meus irmãos, segundo o que seja de fato uma loja regular constituída, vamos usar aqui uma forma filosófica, vamos usar aqui uma ideia, digamos assim, que eu gostaria que isso um dia viesse a ocorrer. Digamos que um grão-mestre, o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, onde fala pela sua instituição, um sereníssimo grão-mestre de uma grande loja estadual que fala pela sua instituição, tem a prerrogativa representativa de falar em quesito institucional, e um do Grande Oriente Independente tivesse aqui uma mesa eclética, filosófica, onde a gente manteria um diálogo de fato maçônico. E eu, Jair Gomes, representando a maçonaria fora desse sistema autocrático, a maçonaria independente, digamos assim, né? Eu estaria representando aí a maçonaria, né? A maçonaria sem nenhum princípio fundamentalista, né? E fosse defender também essa tese do que seria uma loja regular e constituída. Estamos agora aqui diante imaginemos, né, digamos, estamos numa live, estamos aqui diante do grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, estamos aqui diante do sereníssimo grão-mestre da grande loja, estamos aqui com o sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Independente. E aí começamos o diálogo, e eu que propus o diálogo, eu seria ali então, digamos, eu não esqueci aqui a palavra, eu seria o proponente. Então eu faço o direito à fala ao nosso querido grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, né? E pergunto ao mesmo que seria uma loja regular constituída segundo a sua instituição. De princípio, antes que ele responda, né, que a gente entre nesse mundo de Alice, né, fantasioso aqui que eu criei, todo maçom institucionalizado, todo maçom, assim como eu fui um maçom institucionalizado, e todo maçom vai concordar comigo que quando nós somos apresentados à instituição, nós fazemos um juramento institucional, que é defender a Constituição, o RG, o Código Disciplinar, os Códigos Eleitoral e etc. É exigido de nós outros um juramento de forma incondicional, sem sufismo e etc., que a gente fique totalmente submetido aos princípios constitucionais, né, dos seus regimentos maçônico institucional. Eu vivi isso durante 10 anos da minha vida maçônica, defendendo a Constituição do Grande Oriente do Brasil e seu regimento. Porém, não é diferente aqui para vocês, não é diferente que eu deixei a matrix maçônica institucional e hoje tenho outros pensamentos, de forma assim, onde eu busco os princípios dentro de uma maçonaria universal. Então aqui está agora o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, que acredito eu que ele vai defender, assim como eu defenderia se eu estivesse na sua posição, a sua Constituição e o seu regimento. Então passo a bola da vez para o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Conhecendo a Constituição e o regimento do Grande Oriente do Brasil, eu diria que ele ia falar da seguinte forma: o que é uma loja regular e constituída segundo os princípios do Grande Oriente do Brasil? Então o grão-mestre diria o seguinte, abre aspas: uma loja regular constituída segundo os princípios do Grande Oriente do Brasil tem que ser composta de 7 mestres-maçons. 7 mestres-maçons. Maçom esses que estejam devidamente filiados em uma loja, com as suas mensalidades em dia, com a sua idade, com a sua presença em dia. Então, o Grande Oriente do Brasil o considera uma loja regular e constituída. Ok? Deu para entender? Sendo bastante direto, o grão-mestre diria isso, que uma loja maçônica, segundo a Constituição e o RGF do Grande Oriente do Brasil, só pode ser composta e considerada uma loja regular, né, e constituída segundo esses padrões institucionais, e logo não vou entrar no mérito que seja uma carta constitutiva, ok?
tem que ter pelo 7 mestres. Fecha aspas. Beleza. Passo a bola da vez para o Sereníssimo Grão-Mestre da Grande Loja. Abre aspas agora a fala do Grão-Mestre da Grande Loja, onde ele vai dizer o seguinte, segundo seus princípios institucionais. Uma loja, para ser regular e constituída pela Grande Loja e reconhecida pela Grande Loja estaduais, tem que ser constituída 7 irmãos, e pelo menos entre esses 7 irmãos tenha 3 mestres maçom, e que esteja dentro dos padrões do que consiste a primeira fala. Esteja numa loja filiada à instituição, né, com as suas mensalidades em dia, com a sua idade em dia, e logo também uma carta constitutiva. Seria uma loja regular, constituída pela Grande Loja, seria dentro dessa matéria, ok? Fecha aspas. Opa, peraí. Então já houve uma divergência administrativa entre o Grande Oriente do Brasil e as grandes lojas, ou a Grande Loja aqui apresentada, né? Então aqui 7 irmãos, pelo menos 3 mestres compõem uma loja maçônica regular e constituída. Já no Grande Oriente do Brasil, 7 mestres. Onde está a verdade? O que seria a verdade? O que seria essa representabilidade universal? Para você que é da Grande Loja, você vai defender a tese do seu grão-mestre. Para você que é do Grande Oriente do Brasil, você vai defender a tese do seu grão-mestre. Ao ponto de vir numa rede social como essa, YouTube ou no grupo de WhatsApp, dizer fadidicamente, afirmativamente, que uma loja só é constituída com 7 mestres maçom, segundo o que você aprendeu, segundo o que você está repetindo, sem buscar um princípio, porque se observou que houve afirmação de ambos os grão-mestres, afirmações institucionais. Nenhum deles até agora apresentou um princípio, né? Uma loja é legalmente regular e constituída porque o princípio é esse aqui, é tradicional, está lá na origem, né? A maçonaria, quando foi constituída especulativamente, ela tem essa origem aqui de 7 mestres. Não apresentaram, foram simplesmente dentro da sua Constituição e do seu RGF. Vamos lá para o terceiro convidado, o Sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente Independente. Bem, digamos que ele se refira da seguinte forma. Olha, nós trabalhamos o ritual escocês antigo e aceito de 1804, o ritual de Pike. E dentro dos princípios do ritual escocês antigo e aceito, uma loja regular e constituída, ela tem que estar dentro do que consiste esse ritual, que pelo menos 3, 5, 7 forma-se uma loja regular constituída. Olha, já outra divergência. Os 3 não concordam entre si do que seja uma loja regular constituída. Então, já não temos uma universalidade, pelo menos na geopolítica no Brasil, de uma concordância entre essas potências desse sistema, do que seja uma loja regular e constituída. Os 3 estão divergindo. Beleza? Estão acompanhando direitinho, né? Não tá bonito? Eu tô gostando desse diálogo aqui. E aí agora a bola veio para a mão do Jair Gomes, né? O proponente do debate. Já que os 3 discordam, né? Eu tenho também o direito de discordar, claro. Porque para mim, na minha opinião, nenhum dos 3, segundo o diálogo aqui apresentado, nenhum dos 3 apresentou princípios para sustentar as suas teses. Simplesmente foram afirmações institucionais. Um segundo a sua Constituição, o outro, buscando, de certa forma, dentro de um ritual. Beleza? Então, discordaram. Porque não tem uma quarta opinião, não é verdade? Vamos ter uma quarta opinião. Como eu sempre digo para vocês, eu dentro de maçonaria, eu busco, para que eu possa ter a minha tese, buscar princípios, principalmente dentro da tradição maçônica. E será que eu posso encontrar um princípio para que eu possa sustentar o que eu irei apresentar para vocês, o que seja uma loja regular e constituída? Será que eu vou encontrar um princípio basilar, né? E que esses 3 grão-mestres possam concordar comigo que o princípio basilar é comum? Hein? Deixa uma vacuidade, deixa assim um vazio.
Será que tem um princípio que eles vão concordar com a fala que eu vou interrogar? Com uma pergunta que eu vou fazer? Vamos lá. Então eu começo a minha tese e pergunto de forma socrática, meus grão-mestres, qual é o princípios basilares das vossas instituições como leis pétreas, imutáveis? Meu grão-mestre do Grande Brasil, quais são suas leis basilares de um princípio imutável, que não pode ser modificado, que não pode ser acrescentado e etc. Ele os landmark. Aí o senhor podia dizer qual os landmark? Ele seria, aqui no Brasil nós usamos landmark de Mackay, já para não dar, para aí o debate ia ficar muito longo e tal. Então o senhor defende como lei pétrea os princípios fundamentais que rege a sua maçonaria gobiana, os landmarks de Mackay. Eu defendo. Meu sereníssimo grão-mestre da Grande Loja, você também, quais os princípios basilares de lei pétreas que você defende? Não, os landmarks de Mackay. Eu defendo os landmarks. Nós temos como princípios basilares os landmarks de Mackay. Meu sereníssimo do Grande Oriente Independente, quais os seus princípios? Os landmarks de Mackay. Concordamos, olha aí. Que lindo, estamos concordando dentro de um princípio basilar, os princípios do landmark de Mackay como lei pétrea imutável e a qual direciona a vossas potências, não é isso? Concordamos. Começa a rir, legal, houve uma concordância, né? Show de bola. Bem, eu também vou concordar com vocês, eu vou também ficar com esses princípios basilares dessas leis imutáveis que são os landmarks de Mackay. Agora que ficou legal, já concordou, mas vamos lá. Mas, já que vocês concordaram, né, já que vocês têm como verdade os princípios basilares de Mackay, eu vou trazer algo bem surpreendente para vocês, principalmente para o público que está nos assistindo nesse momento, já que vocês dizem acreditar, já que vocês dizem que tem como princípios basilares imutável, que é os landmarks de Mackay. Então vamos ver o que os landmarks de Mackay falam do que seja uma loja regular constituída. Vamos lá. Eu vou aqui rapidinho abrir esse computador aqui, eu não sei formatar, senão eu vou colocar aqui na telinha para você me acompanhar. O décimo landmark de Mackay diz o seguinte: o governo da fraternidade congregado em loja, no micro, porque o governo da fraternidade, no seu sentido de instituição, é o grão-mestre. Nós estamos aqui falando, nós estamos diante dos grão-mestres, então eles são o governo de cada potência. Mas aqui é a loja, já que a pergunta dirigida a mim se trata de loja, né, no seu micro. Então o governo de uma loja maçônica tem que ser o seguinte: o governo da fraternidade congregado em loja só é válido e legal quando exercido por um venerável e 2 vigilantes. Qualquer outra denominação desses 3 dirigentes não confere à reunião reconhecimento de loja. Meus grão-mestres, vocês concordam com isso aqui? Você concorda com Mackay? Com os landmarks de Mackay? O 10º landmark? Vazio, né? Fico olhando para a cara do outro. Minha Constituição diz que não, tem que ser 7. A do outro é 7 irmãos e 3 mestres. O outro ali diz que é 3, 5 ou 7. Mas aqui está dizendo que 3 é uma loja. Vocês concordam? Vocês não respeitam os landmarks? E aí? Vocês estão divergindo em relação ao que consiste administrativamente. Mas segundo que vocês concordam entre si, que tem como lei pétrea para dirigir as vossas instituições, está aqui dizendo que uma loja ela tem que ser pelo menos com 3. E aí? Fica aquele silêncio. Mas como a recíproca está comigo, né? A fala está comigo, estou usando só de forma socrática, deixando ali, digamos, ficaram vazio, não me responderam, fizeram até uma carinha meia feia, né, digamos. Estamos imaginando, viu, pessoal? E aí eu vou segurar a minha tese. Então, como eu tenho também como princípios basilares os landmarks de Mackay, então eu vou usá-lo.
Então diz que pelo menos três. Agora também não diz, não está se referindo aqui, que esses 3 personagens aqui são mestre maçom. Não diz, não está dizendo que a loja tem que ser composta pelo menos 3, mas não diz que são mestres. Aí eu vou tentar aqui, meus grão-mestres, buscar um princípio para sustentar a minha tese. Anteriormente aos próprios Landmark e anteriormente à Constituição de Anderson, as lojas não existiu a persona de mestres maçons. E eu vou buscar aqui um princípio muito interessante que o próprio quem posta esse Landmark e faz um comentário. Ele faz um comentário sobre esse Landmark. Olha só como o comentário desse rapaz aqui, que eu não sei o nome dele, mas ele é contundente dentro do texto. Ele faz uma interpretação sem fundamentalismo institucional, ele faz uma interpretação hermenêutica séria e exegese do texto. Ele não cria, ele interpreta e dá a opinião dele. Olha o que ele diz, como é muito interessante. A forma de governo de uma loja por um venerável e 2 vigilantes é tradicional. Desde os tempos dos colégios romanos, é conhecido que 3 ou mais forma um colégio. Ele busca uma referência exegésica dentro da historicidade, que houve, de certa forma, uma cópia, né, do sistema estrutural de uma loja maçônica para um colégio romano, que um colégio romano se considerava constituído se tivesse pelo menos 3. Então ele faz essa busca para sustentar o que ele está interpretando sobre o texto do Landmark. Aí ele diz, um colégio, por isso que o mínimo de 3 elementos constitui uma base de uma loja. O 10º Landmark evidencia a necessidade de uma loja possuir um governo composto dessa forma. Bem, se nós buscarmos na historicidade, anteriormente à Grande Loja Unida da Inglaterra, anteriormente à formação de um mestre maçom, uma criação do grau de mestre maçom, as lojas eram constituídas com companheiros, não havia mestres. E logo um mestre era escolhido entre os companheiros e designado a denominação de mestre da loja. Ou seja, então digamos que ele se refere, como os Landmark é mais antigo do que eu, do que você, do que o próprio Grande Oriente Brasil, do que a própria Grande Loja e do próprio dos Grandes Independentes, já que nós temos como base pilares imutável esses Landmark. Então, por que não dizer que entre esses 3 personagens aqui, nós teríamos um venerável, um companheiro, um venerável dito mestre, um companheiro na primeira vigilância, um companheiro na segunda vigilância. Por que não, digamos assim? Por que não? Já que ele não nos dá incisos e dizer assim, ó, a loja tem que ser 3 mestres, a loja tem que ter 3 mestres, não diz. Eu posso propor, buscando esse princípio para sustentar a minha argumentação, a minha tese, que uma loja, segundo os princípios tradicionais, poderia compor o venerável mestre, como ortogado como mestre maçom, e o primeiro vigilante e o segundo vigilante ser companheiro. Mas digamos, não vamos concordar aqui que seja 3 mestres maçom, isso não fere nada, tudo bem? São 3 mestres maçom. Então uma loja, segundo o Landmark, ela constitui-se dentro do princípio de que seja 3 mestres maçom, constitui uma loja. A regularidade e como se constitui está mesclada. A palavra regular como constitui está mesclada. Ou seja, a regularidade seria essa composição de 3 mestres maçom. 3 mestres maçom seria a regularidade, segundo a pergunta do proponente. O que seria uma loja regular e constituída. Então a regularidade
consiste nos 3 mestres maçom. Botar 3 aprendizes não é, digamos, né? Supomos, já que o Landmark também não diz. Diz que são compostas de pessoas, né? Não dá a gramatura, se é mestre, se é aprendiz, se é companheiro, não dá a gramatura. Tem que ter um venerável, um primeiro e um segundo vigilante. Agora, segundo a Constituição do Grande Oriente do Brasil, tem que ser mestre. Segundo a Constituição da Grande Loja, tem que ser 7 irmãos, pelo menos 3 mestres. Segundo o do Grande Oriente Independente, pelo menos 3, 5 e 7. Digamos que seja 3 mestres, ali 5 acrescentado de mais 2 companheiros e mais 2 aprendizes, digamos, aí forma 7 irmãos, que é o mesmo padrão da grande loja do estado, as grandes lojas, ok? Mais entendido do que isso fica difícil. Então nós temos aí, apresentando a vocês 3 formas do que seja uma loja regular constituída. Essa é a minha tese. Essa é a minha opinião. A minha opinião, uma loja regular constituída, ela pode ser considerada por 3 mestres maçons. Minha opinião, ok? Minha opinião. E aí um grão-mestre ali, com direito à recíproca do contraditório, de fazer. E a sua instituição que você faz parte? A instituição que você faz parte, como constitui uma grande loja? Como constitui uma loja regular constituída? Olha só, eu estava dando a minha opinião. Agora eles me formalizaram uma pergunta institucional. Eu falei como seria uma loja regular constituída, no seu micro. Mas agora eles me fizeram uma recíproca do contraditório, me perguntando como seria uma loja regular constituída para a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Eu vou ficar com a resposta da Grande Loja. Dentro dos princípios constitucionais da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, uma loja, para ser considerada regular, constituída para a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, tem que ser composta de 3 mestres ou 7 irmãos. Ok? 3 mestres ou 7 irmãos, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, eu considero ela uma loja regular e constituída. Isso não fere que essa loja não possa reunir com 3 mestres, ok? Só dando um adendo aqui para vocês. Já que aqui o Landmark embaliza. Agora, na minha opinião de Jair Gomes, né, como estudioso maçônico, uma loja pode se reunir com 3 mestres maçons. Jair, em câmera do meio, no grau de mestre, uma loja pode se reunir com 3 mestres maçons. A minha opinião. Mas a instituição Glumb não se permite que reúna 3 mestres maçons, digamos, é considerado uma loja regular e constituída, mas sim composta de 7 irmãos. Reuniu 7 irmãos ali, a loja está regular e constituída. Ok? Vou ficando por aqui. Eu acho que mais pedagógico do que isso é impossível. Te amo sem te conhecer.